Boa noite. O nosso convidado de hoje tem a responsabilidade de defender os interesses de mais de 37 mil profissionais em Goiás e tem um orçamento anual superior a 40 milhões de reais. Eu me refiro ao presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, que é o nosso convidado de hoje. Mas, além de falar dos interesses da advocacia, quando a gente entrevista um presidente de OAB, é lógico, a gente fala sobre democracia, sobre Estado democrático de direito, sobre as instituições democráticas. Então, está na pauta nossa também. Presidente, boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos os entrevistadores, aos telespectadores. É um prazer fazer parte dessa seleta banca de entrevista. Perfeitamente. Como entrevistadores, apresento primeiro o Daniel Santana, ele que é advogado e comentarista também da Rádio Interativa, já trabalhou na PUC TV, tem uma experiência também com televisão. Daniel, boa noite e obrigado por atender ao convite. Boa noite, Enzo, Fabiana, Valéria, presidente Lúcio Flávio, o prazer é meu estar aqui. Boa noite para todos de casa. Valéria Carvalho, advogada e jornalista e advogada. Valéria, obrigado por estar aqui com a gente. O prazer é meu de retornar à casa. Boa noite, presidente, Enzo, Fabiana, Daniel. E aqui do meu lado, do Jornal Popular, Fabiana. Para os brasileiros, Pulcinelli. Para nós italianos, Pulcinelli, né, Fabiana? É bom ouvir esse Pulcinelli. Soa bem. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. E a Fabiana, que é também estudante de Direito, já está na metade do curso da Universidade Federal de Goiás. Metade do curso, lá na UFG, estou aprendendo ainda. Perfeitamente. E você é advogado, e você também que não é advogado ou advogada, pode fazer a sua pergunta. O telefone nosso é o tradicional, 99673-4567. Você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, AM, FM, você que nos acompanha em qualquer parte do planeta pelo Facebook da TV Brasil Central, pode participar. Presidente Lúcio Flávio, é lógico a primeira pergunta, fresquinha, quentinha, né? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, agora há pouco, negou a liberdade para o presidente Lula no julgamento do HC. Tive até o cuidado de falar negou a liberdade, porque eu vou perguntar para o professor de Direito Processual Civil o que aconteceu lá hoje em Brasília. O habeas corpus foi negado, foram julgados 2 habeas corpus. Explica para o nosso telespectador. Bom, foram, na verdade, a julgamento 2 habeas corpus. Um primeiro, que foi negado realmente no mérito, que atacava o ato do presidente do STJ, Félix Fischer, que havia denegado seguimento à determinada defesa do presidente, do ex-presidente da República, Lula. E o segundo habeas corpus, esse primeiro, de fato, foi julgado no mérito, 4-1, pela denegação da ordem. Com relação ao segundo habeas corpus, que trata como matéria de fundo da potencial suspeição do então juiz Moro na condução do processo do triplex do Guarujá, não se avançou sobre o mérito do processo. Esse habeas corpus, para quem tem acompanhado as notícias, ele iniciou seu julgamento no ano passado, já tem 2 votos proferidos, e o que foi analisado hoje foi uma proposta do ministro Gilmar Mendes de que, enquanto não se julgasse o mérito definitivo desse habeas corpus, que se concedesse a liberdade provisória ao ex-presidente da República, o que aí sim foi, em termos de matéria preliminar, negado por 3-2, uma maioria que se formou na segunda turma. Presidente, a gente tem aí essa polêmica em relação às gravações das conversas, as gravações não, né? O vazamento da troca de conversas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, e por isso, inclusive, que há essa polêmica toda aí de suspeição do ex-juiz. A OAB, o Conselho Federal da OAB pediu o afastamento do Moro como ministro. Como que o senhor acompanha essa polêmica? O senhor acha que foi uma decisão correta da OAB Nacional esse posicionamento? Bom, Fabiana, vou tentar responder a sua pergunta assim, de maneira objetiva, mas a gente precisa vencer alguns pontos antes. Primeiro, criou-se em torno desse imbróglio que você narrou aí uma disputa ideológica nas redes sociais, nas mesas de família, né? E eu ainda comentava essa semana, inclusive no Colégio de Presidentes de OAB, que se realizou no Conselho Federal, que essa disputa ideológica sobre esse tema em particular, ela não tem razão de ser. Porque, quer você esteja no espectro ideológico à esquerda ou à direita, nós estamos tratando aí de garantias fundamentais que são garantias civilizatórias.
Tanto aqueles que estão à esquerda quanto aqueles que estão à direita, sem dúvida nenhuma, são defensores do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Tudo lá no artigo 5º da Constituição. Exatamente. De julgamentos imparciais, de um órgão que aprecie o processo de acordo com a lei e a prova dos autos. Então, a gente não precisa entrar nessa guerra ideológica para reconhecer que juiz deve ser imparcial. Essa é uma garantia, como eu disse, civilizatória. E o que nós percebemos nesse caso do vazamento? E aqui eu não quero entrar na questão, só se a gente voltar a esse tema, se a prova é lícita, ilícita, se houve hackeamento, vazamento ou qualquer coisa do gênero. O que interessa é que, até aqui, e pelo menos até onde eu saiba, aqueles que foram objeto do vazamento, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, não negaram peremptoriamente o conteúdo das suas conversas, das suas trocas de mensagem. E nesse contexto, quem lê as mensagens e analisa com olhos de jurista, sem sombra de dúvida vai perceber que ali há uma contaminação da necessária imparcialidade do juiz. Porque eu costumo dizer, juiz não indica, não sugere, não propõe, não encaminha testemunhas, nem nada desse gênero. Portanto, em se confirmando, ao final e ao cabo, o teor de todas ou de algumas daquelas mensagens, eu não tenho dúvida de, como jurista, te afirmar de que me parece comprometida, sim, a imparcialidade do órgão acusador. E não estou aqui fazendo uma análise sobre nomes, estou fazendo uma análise sobre princípios jurídicos. Então, mas a gente ouve muito entre juristas o argumento de que é comum a conversa entre advogados e o juiz, é comum a conversa entre procuradores e o juiz, o Ministério Público tem essa relação com o juiz também. Eu queria saber até que ponto o senhor avalia que podem ir essas conversas. Como é que qual é esse limite aí do que é correto e do que não é correto? Bom, a banalização do que é errado nunca é boa. E, na realidade, em 20 anos de advocacia, eu te digo, não é a realidade do foro no dia a dia, pelo menos não é à luz da advocacia. Eu poderia colocar à disposição de qualquer pessoa o meu celular e meu WhatsApp, não se encontraria ali trocas de mensagens com tal proximidade com autoridades públicas, muito menos com juízes. E se a advocacia que exerce o sagrado direito de defesa não tem esse relacionamento, não é normal que o órgão acusador o tenha. Portanto, eu efetivamente considero que não há normalidade no que aconteceu ali. E nós não podemos, enquanto defensores do que está escrito hoje na Constituição da República, considerar aquilo como normal e banal, porque não é. Então, respondendo ainda a sua primeira pergunta para encerrar o raciocínio, acho que o Conselho Federal da Ordem andou muito bem ao exarar a nota tal qual exarou. E a nota é uma nota parcimoniosa que, por um lado, não se omite naquela que é a principal defesa, a principal missão da OAB, que é a defesa da Constituição, uma missão macro, vamos dizer, para além da defesa da advocacia, e, por outro, uma nota parcimoniosa, porque nada mais fez do que aplicar, aquele caso, a mesma régua que os envolvidos aplicaram quando eles estavam na condução dos processos, né? Não vamos esquecer que muitas vezes durante as dezenas de operações deflagradas na Lava Jato, as autoridades foram afastadas do seu cargo, muitas vezes sob a alegação de que poderiam atrapalhar as apurações. Então o que a Ordem fez? Recomendou que aquelas autoridades se retirassem dos seus cargos momentaneamente para que pudesse haver a devida investigação. Presidente, com relação ainda à questão dos vazamentos e do juiz Sérgio Moro nesse processo, eu queria que a gente trouxesse um pouco mais aqui para a Advocacia de Goiás, o senhor é presidente da OAB Goiás, e utilizando até uma frase que foi alvo dos vazamentos, caso lícito ou não, é uma frase que eu acho importante ser relatado aqui, quando o então juiz Sérgio Moro diz que a defesa já deu o seu showzinho, que ficou entendido como um tom jocoso para o direito de defesa de uma pessoa que está passando por um processo legal, que é um cidadão. Então, para mim, atentando contra um direito do cidadão. Essa relação juiz e advogado, quanto que ela tem que caminhar ainda, principalmente se tratando aqui de Goiás, da OAB Goiás? Daniel, olha só, eu acho que na realidade a relação advocacia-magistratura
é uma relação que está dentro da razoabilidade. O advogado tem o direito e o dever de defender o seu cliente, inclusive se reportando diretamente ao advogado nas salas de audiência, nos seus gabinetes, para defender o direito do seu cliente. Isso é o que está na lei e o que é normal. O que não é normal é que essa relação com a defesa conserve essa distância salutar e, eventualmente, com a acusação não. O que não pode haver é disparidade de armas no trato do processo. Aliás, se alguém tem que ter algum privilégio, é o cidadão, porque nós não podemos esquecer que, de um lado, num polo, nós temos o órgão acusador com toda a força estatal a seu dispor. E do outro lado, nós temos o cidadão, cuja única defesa é o advogado, como você bem colocou. Então, não é por outra razão que princípios jurídicos que foram decantados ao longo do tempo, como a presunção de inocência, militam a favor da defesa. Porque o órgão acusador já tem muito poder, já tem muitas condições de promover a persecução penal. Portanto, eu acho que em Goiás, a defesa ela é tratada tranquilamente pela magistratura e assim deve ser, com distanciamento normal. Agora, esse distanciamento tem que valer para ambas as partes. Olha, nós temos que ir para o primeiro intervalo, Valéria, e você vai abrir o próximo bloco. Você está com a pergunta pronta, já me avisaram aqui, e a gente abre com você. O Roda de Entrevista hoje recebe o presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Voltamos no próximo bloco.